temos quórum, né? Eu declaro aberta a sessão ordinária número 3538, de 15 de julho de 2022. Quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, cumprimentar também, ver que estão todos se cuidando, né, de saúde, juntamente com seus familiares. E também quero parabenizar. A semana passada nós tivemos uma palestra sobre a questão da saúde, a questão do Covid, a pandemia, etc., que foi montada aí pelo grupo coordenado pela doutora Maria Emília, o grupo de monitoramento da saúde, né, da Justiça Militar, onde teve a palestra do major médico da brigada, o doutor Martins. E agora, dia 23 de julho, às 10 horas, também teremos uma outra palestra sobre a ansiedade em termos de pandemia, com o capitão médico Dr. Freire, também da Brigada Militar. Quero também cumprimentar a UFISMAS, quero aqui, para que fiquem registrados os cumprimentos dessa presidente, ao nosso diretor da escola, o Dr. Amilcar, que proferiu palestra na segunda-feira, a convite da OAB do Paraná, onde versou sobre o tema da prisão disciplinar. Então, os cumprimentos do Dr. Amilcar, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho aí, com certeza enaltece, né, e faz parte da tarefa aí de divulgação da Justiça Militar e com muita primazia. Obrigado. Quero informar também que as auditorias, né, as auditorias do primeiro grau estão realizando as audiências aí, depois de uma ação aí, juntamente com o corregedor, enfim, sobre, mas o primeiro grau, então, não está usando a audiência com intuito até presencial, né, com o intuito de evitar a prescrição. Para a alegria do Coronel Mendes, né, de todos nós, evidentemente, mas falo nele porque foi ele que iniciou esse trabalho do EPROC, né, praticamente, a auditoria de Passo Fundo, então, zerou, digamos assim, os seus processos físicos. Então, comunico também aí a todos que a auditoria de Passo Fundo, onde todos os processos estão em meio eletrônico, o que tem facilitado, obviamente, o nosso trabalho. Quanto às questões de ordem operacionais para melhorar a realização da nossa sessão, eu informo que qualquer problema técnico que haja, eu peço que avisem aí o Tenente Juarez, que é o organizador da nossa reunião aí na TIC, ou pelo chat, né? WhatsApp. E qualquer coisa eles se encontram também no e-mail enviado no link da reunião. Então, tem o WhatsApp ali informando. Né? E informar que a sessão está sendo transmitida pelo Facebook, né? Então temos, além daquelas pessoas normais, todas aquelas pessoas pelo Facebook, eu solicito que as assessorias, né, e demais interessados na sessão, acompanhem por lá, pelo Facebook, no tribunal, a sessão. Também peço que mantenham os microfones fechados, né, e como porventura vá se ausentar alguma coisa, pode fechar a câmera também. E, por fim, informo que a sessão, então, está sendo gravada. Dito isso, também quero salientar, por fim, aqui, o trabalho do Coronel Brum, que nós estamos, uma grande comissão, né, fazendo o planejamento estratégico nos próximos 5 anos aí da Justiça Militar, e tem um questionário, inclusive, né, se as pessoas puderem, seria importante que as pessoas participassem e também divulgassem, né, o respondeu o questionário, também divulgasse a realização. Paguei a câmera. Não, tu ligou a câmera. Não. A doutora Maria Emília está se fazendo falou. Né? E tranquilo, Maria Emília, boa tarde, espero que esteja tudo bem de saúde por aí. Vamos então ao primeiro processo da pauta, para o desembargador doutor Fernando, que eu entregou a situação criminal número 10.0023829/2018, setembro 21.0001. Apelante, soldado Lucas Flores de Almeida e João Paulo Viegas próprio. Apelado Ministério Público, relator, desembargador militar Fernando Guerreiro de Lemos, revisor,
desembargador militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues. Advogados, Dr. Jairo Luiz Kuczynski e a doutora Ana Lúcia Santos da Mota. Passo a palavra, então, para a leitura do seu relatório, o eminente desembargador Dr. Fernando Guerreiro de Lemos. Boa tarde, presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, os demais pares, doutor Jairo, doutora Aline. Vamos ao relatório. Doutor Fábio, eminente procurador. Vamos ao relatório. O Ministério Público, por seu representante legal e atuação na primeira auditoria de Porto Alegre, ofereceu denúncia contra o soldado João Paulo Viegas Prop e Lucas Flores de Almeida, dando como incurso no artigo 250, parágrafo 10º, inciso 2A, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal brasileiro, pela prática do seguinte fato delituoso. Em data e horário não suficientemente esclarecido, nos autos, porém, após fevereiro de 2011, na rua Antonieta Abate, nas coordenadas da latitude tal, Boca do Alemão, no bairro Restinga Velha, nessa capital, os denunciados, em cuja conjunção de esforços e comunhão de vontades, causaram incêndio, expondo a perigo a vida de integridade física da vítima Aquiles Ferreira Souza, bem como o patrimônio de Valdemir dos Passos Tavares. A denúncia foi recebida em junho de 2018, os réus foram citados, as testemunhas foram ouvidas, os réus foram interrogados. Em julgamento, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, decidiu julgar procedente a denúncia para condenar os réus já qualificados à pena definitiva de 4 anos de reclusão para cada um deles, como curso das sanções do artigo 250, parágrafo 1º, 2A, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal Militar. Aos réus não foi concedido benefício sursi pelo impeditivo do artigo 84. Eles que receberam pena superior a 2 anos. Poderão, eles, porém, recorrer em liberdade à decisão condenatória, como lhes faculta a Constituição Federal. Fica estabelecido, tendo em vista o quantum aplicado. A sentença foi publicada em 30 de 8 de 2019. Conformado com a decisão, as defesas dos réus apelaram. A defesa de João Paulo, em razões, assevera que a prova acusatória limitou-se às versões desiguais das testemunhas da acusação, que não visualizaram os supostos fatos. Realce que o decreto absolutório, à medida que se impõe, em homenagem ao consagrado princípio do indulto pro réu ante a fragilidade das provas carreadas aos autos. A defesa de Lucas Flores, em razão da apelação, anota preliminarmente os seguintes pedidos. Seja reconhecida a afronta ao artigo 5º da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 92/96, declarando ilegal a prova constituída na filmagem extraída do telefone do apelante sem a devida autorização judicial ou mesmo pessoal, com a consequência baixa para o primeiro grau, para desentranhamento dela, filmagem e provas decorrentes com absolvição do apelante por esse tribunal. Seja reconhecida a necessidade de perícia, mesmo que indireta, seja reconhecido o cerceamento de defesa e afronta o artigo 378 do Código de Processo Penal Militar em face de diferimento por parte da magistrada, sem consulta ao colegiado, resultado de documentos requeridos pela defesa, seja reconhecido o cerceamento de defesa, afronta o artigo 378 do Código Penal Militar em face de indeferimento por parte da magistrada, sem consulta ao colegiado, da juntada de documentos requeridos. Quanto ao mérito da busca de defesa, que inicialmente com autorização do artigo 378, requer a juntada de declarações e segue abaixo. Saliento que o vídeo não reproduz nada, o que foi informado, reforçando a questão de vingança da pessoa que extraiu do telefone do apelado o vídeo sem estar autorizado. Sublinha que o local sofreu alguma queima, por certo, não foi obra dos apelantes, que dizem ter apagado o fogo da rua e acabado com a fonte de fumaça no interior do barraco. Por fim, requer que seja a sentença reformada para absolver os apelantes e, subsidiariamente, que o delito seja classificado para incêndio culposo. Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau afirma estar presentes a materialidade e autoria, pois a mídia juntada aos autos não deixa dúvidas sobre o fato ocorrido. Registra que, sem qualquer notícia de que o celular tenha se perdido ou extraviado, essa mídia aportou da Polícia Civil e da Brigada Militar muito tempo depois, cerca de 4 anos após o fato, o que comprova que esse vídeo... Alô? Está ouvindo? Sim, tá, estamos ouvindo. Comprova que esse vídeo foi veiculado entre outras pessoas, não só entre as autoridades. Destaque o vídeo claramente demonstra o próprio enrola um pano na ponta de um pau de madeira e até a fogo, levando o material para dentro do casebre, onde deixa
ao lado da Câmara do Civil. O derradeiro manifesta para que seja conhecida a apelação e, no mérito, requer o improvimento de ambos recursos. Com vista ao Procurador de Justiça, o Procurador Dr. Fábio da Costa Pereira opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos. É o relatório, senhor presidente, que vai com vista ao eminente Coronel Mendes. Obrigado, doutor Fernando. Passo a palavra, então, ao revisor, desembargador Coronel Mendes, a sua manifestação. Nada a acrescentar ao relatório. Obrigado, doutor Mendes. Agora, então, cumprimento mais uma vez o eminente defensor, doutor Jairo Diskutinski. Obrigado, doutor Jairo, pela sua presença. Sempre é uma grata satisfação contar com Vossa Excelência nas nossas sessões, né, em especial porque Vossa Excelência sempre, ou normalmente, eu sempre faço sustentação oral, o que nos é bastante agradável. Então, Vossa Excelência tem a palavra para em até 30 minutos fazer a sua manifestação. Obrigado, doutor Kuczynski. Certo. Bom, uma boa tarde a Vossas Excelências. É um prazer muito grande estar aqui, meu segundo julgamento desta forma. Fico feliz por todos estarem bem, né? Isto é importante e que vamos esperar logo que essa leva de maldades que estão vindo para nós aí passe de uma vez, né? E que a gente consiga se libertar e caminhar livremente pela rua aí e se fazer presente nessas audiências. Quanto a este processo de incêndio, houve algumas preliminares que não foram atendidas, então eu vou começar a bater nelas. A primeira delas seria quanto à divulgação do vídeo, que a defesa entende que, como prova, não caberia. Por quê? Dito, inclusive, foi uma denúncia anônima, onde apareceram tanto na Brigada quanto na Polícia Civil CDs com a filmagem dos PMs manuseando fogo próximo de um barraco. Esse vídeo teria sido gravado pelo soldado Lucas Flores, né? O qual estava em companhia do segundo réu, o agora apelante João Paulo Viegas Prop. Até agora ninguém explicou, não há uma explicação para considerar esse vídeo bom para a prova de como é que esse vídeo foi extraído daquele celular. O soldado Lucas Flores disse que esse vídeo, que ele coloca a responsabilidade por isso numa ex-namorada, né, uma ex-companheira dele, que, não satisfeita com o rompimento, se apropriou do telefone dele e retirou isso e passou. Entende a defesa que isto seria ilegal? Primeiro, porque afronta, sim, a Constituição, lá no seu artigo 5º, né, inciso 10º, porque diz respeito a algo que é feito sem uma autorização judicial. E também vai afrontar lá a lei das escutas, lá no seu artigo 10, pela finalidade. Qual foi a finalidade que a pessoa pegou e retirou essas filmagens do telefone? Ora, pelo que ficou claro nos autos, pura vingança. E vingança, a vingança não é resguardada pela lei. Então, não poderia jamais esse vídeo ser utilizado. Eu li atentamente também a manifestação do Dr. Fábio, né, nosso procurador, onde ele diz que teria perdido o sentido da manifestação da defesa no momento em que o apelante teria passado esse vídeo para alguém, né? Teria compartilhado esse vídeo. Não, isso não existe nos autos. Né? Não existe nos autos nada dizendo que houve um compartilhamento de vídeo. Né? Tanto é que não apareceu mais ninguém mostrando esse vídeo. A origem apenas disso são 2 CDs que foram extraídos do telefone e que apareceram na porta da Brigada e na porta da Polícia Civil. Então, essa é uma das circunstâncias que nos levam a crer que este vídeo não poderia ser usado como prova.
porque não houve a regular tramitação para que houvesse a permissão de uso. E quanto ao conteúdo do vídeo, ao contrário do que Data Vênia disse lá a magistrada em primeiro grau, pelas filmagens, que ela disse, não, mas essa questão de filmagem não é protegida pela Constituição. Eu digo que sim, tem que ser protegida. Porque tiremos aquele vídeo que está ali, o conteúdo daquele vídeo, e coloquemos um vídeo particular nosso. Estou tomando banho lá, cantando pelado no chuveiro. Para mim, eu quero ver. Eu não estou dando direito de ninguém ver isso. E da mesma forma, acredito que aconteceu com o soldado Lucas, que fez a filmagem. Então, por essas razões, eu estou sendo bem breve, porque a matéria é muito extensa, né? A questão do vídeo, a defesa pede, sim, que ele seja considerado inconstitucional o seu uso, porque não atendeu aos requisitos legais da permissão e sequer a acusação, ou mesmo a parte investigativa, se preocupou em saber de como que esses vídeos, essas filmagens vieram parar dentro de um processo, dando início a um processo. Isso, o processo, a denúncia aconteceu 7 anos e meio depois do fato. Então é uma distância muito grande e se realmente fosse divulgado, como disse o nobre procurador, outras pessoas teriam já demonstrado isso e teriam compartilhado e isso não aconteceu. O que demonstra então que aquele vídeo realmente foi tirado por uma pessoa, tá? Que foi indicado pelo soldado Lucas como sendo sua ex, tá? E foi por vingança. Então não poderia esse vídeo ter sido utilizado. Então esse é o primeiro pedido quanto à questão do vídeo, que está na preliminar. Posterior, tem ali também a questão da ausência de perícia. O novo procurador fez a colocação de que mesmo a perícia ela poderia ser dispensada pelo magistrado. Ora, aquele delito ele deixou vestígios. Se a investigação não andou bem em se preocupar em saber o que de fato aconteceu lá, pelo menos fazer uma perícia indireta que poderia apontar alguma coisa que fosse bom para o processo, para dizer pelo menos como é que aquele barraco pegou fogo, ou o que levou aquele barraco a pegar fogo, ou mais ou menos o tempo, uma pesquisa maior sobre isso, por certo nós teríamos uma definição melhor do problema. Então, dizer que uma perícia aqui seria desnecessária também é uma afronta. E a lei determina, em havendo resquícios, tá? Em havendo evidências, tem que ter perícia. Tá? Esse processo nós encontramos um problema que ele se mistura, né, a legislação castrense com a legislação comum. Então, ora se usa uma legislação, ora se usa outra. Mas toda a legislação que for usada, se for permitido isso, tem que ser feita aquela legislação que seja mais benéfica ao réu ou aos apelantes. Então, neste caso, Data Vênia necessitaria, sim, uma perícia, mesmo que indireta. Aí nós vamos para um caso mais polêmico. Eu digo mais polêmico porque eu não entendi por quê. Depois das oitivas e antes do processo estar concluído por julgamento, diga-se se é importante, a defesa pediu para juntar documentos, que seriam declaração de policiais militares que estavam no dia de serviço e que disseram, olha, um que estava de fiscal de serviço, que disse que tomou conhecimento dos fatos, e foi ao local e chegou lá e o barraco não estava queimado. Isso foi indeferido a juntada, inicialmente pela magistrada, a doutora Karina, dizendo que não havia sido contraditado, não havia contraditório. Só que tem um pequeno problema, não pode haver o contraditório se não for encaminhado para o promotor. E isto não foi feito. A nobre magistrada, mesmo sendo o processo de competência do conselho, ela, de próprio punho, despachou e não fez consulta nenhuma, sequer ao Ministério Público, para dizer que o Ministério Público concordava ou não. Daí nós vamos procurar, que a questão é o artigo 378, que diz: os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os autos desses estiverem concluídos para julgamento. Não, eles não estavam concluídos para julgamento. Então, a defesa atuou de forma correta, de acordo com o artigo. E ainda continua no parágrafo 1º. Providências do juiz. Se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante, esse documento é de suma importância,
porque alguém está dizendo, eu fui no local após o evento e o barraco não estava queimado. Então, é um documento importante. Da acusação da defesa providenciar independente do requerimento das partes para sua juntada aos autos. Quer dizer, ela deveria ter juntado aos autos. A lei assim determina. E mais, se nós formos lá no artigo 379, que continua sobre a questão das audiências partes sobre documento, o artigo 379 diz o quê? Que seria exatamente a questão do contraditório. Sempre que no curso do processo um documento for apresentado por uma das partes, será ouvida a respeito dele a outra parte. Ora, deveria ser promovido, então, o promotor, que é o outro lado. Se junto por ordem do juiz, serão ouvidas ambas as partes, inclusive o assistente da acusação e o curador do acusado, se o requererem. Então, vejam, a nossa legislação castrense, no artigo 378 ao artigo 379, ele pega e equilibra essa questão da defesa e acusação, dizendo, se for encaminhado ao juiz, o juiz deve dar vistas, não simplesmente pegar e indeferir de plano. O mesmo pedido, depois desse indeferimento, foi feito também, já que foi encontrado um soldado, ele também fez a declaração dizendo que tempos depois que aquele barraco foi ser queimado, inclusive ele apontou a pessoa, que seria o tal de Aquiles, que teria tido a casa emprestada, também foi indeferido. E o nobre procurador, o doutor Fábio, ele coloca que a defesa deveria, lá naquele momento, ter manejado os recursos, o recurso pertinente. Só que o que acontece? A defesa entende que se foi indeferido pelo juízo, certo? Se tem provas que o juiz indeferiu, inclusive escrita, porque houve o despacho dele, por que eu não posso fazer essa alegação na apelação? Porque na apelação eu posso juntar documentos novos se houver. E foi o que foi feito. Então, são documentos relevantes que demonstram sob a declaração de policiais militares, inclusive um deles, que era fiscal de serviço no dia, que declara que naquela mesma oportunidade, após saber do evento, que foi comunicado pelos próprios policiais militares, ele compareceu lá e não havia fogo no barraco. O barraco estava em pé. Então, vejam que são preliminares, né, que mudariam totalmente a questão do processo, da finalização do processo. Então, eu recoloco novamente essas questões preliminares, né, para que vossas excelências analisem, tá, e vejam que, de fato, foi prejudicial à defesa, a defesa tinha razão, principalmente quanto aos documentos, e isso trouxe um prejuízo enorme para os apelantes. A questão do vídeo, ele não se comporta por si só, porque uma denúncia anônima, ninguém disse de onde é que saiu o vídeo, tá? Foi levantado por um dos apelantes, né? E, enfim, a prova em si não se sustenta, não é viável para o processo. Aí foi dito, então, que o próprio vídeo ele não teria sido usado basicamente para a condenação, teria sido feito o restante. Quando nós partimos para a questão das testemunhas, as testemunhas, quando declaram, nada sabem, ou não conseguem dar uma finalização, ou a finalização delas nada é concreta, é tudo através de achismos. Por quê? Porque se eu vi os PMs manuseando uma fogueira lá na rua, então, automaticamente, eles botaram fogo no barraco. Se eu vi alguém, um dos PMs, trazendo uma madeira, inclusive existe um problema aqui, porque diz que o PM entrou com uma madeira enrolada num pano. Não, não é. Eu olhei 10 vezes o vídeo agora ainda, tá? É uma tábua dessa de forrinho que estava lá, ele pegou, inclusive abanou para fazer fumaça e largou dentro da lata, como ele disse. Tá? E abanou e realmente fez a questão da fumaceira. Então, vejam só, o vídeo por si só, se pegarmos o vídeo por si só, ele não tem capacidade de determinar que eles colocaram fogo naquele barraco, porque o barraco em nenhum momento aparece pegando fogo. Segundo, se nós pegarmos a declaração das testemunhas, nós vamos verificar que,
Como é que os PMs podem pegar e colocar a vida em risco de uma terceira pessoa, no caso, o tal Biluca, que foi levantado ali, né? Se os próprios PM, se o próprio PM disse, ó, pega, sai que o teu barraco está pegando fogo, quando ele fez fumaça. Será que seria a vontade dos PMs pegar e machucar ou fazer alguma coisa para alguém? Está claro que não. E as provas testemunhais, mesmo a investigação, nada consegue fazer essa comprovação. O delegado, quando pegou, veio e falou, ele disse, não, até eu fiquei surpreso quando o rapaz, que seria o Biluca, disse que teria sido salvo pelos PMs. Isto vai de encontro ao que os apelantes falaram. Que disseram, não, nós queríamos dar um susto nele para tirar ele dali. Mas nós não botamos fogo em barraco. Tanto é que depois que ele saiu, foi debelado o fogo. E não existe. Se nós pegarmos o vídeo desde o início, nós vamos ver que no momento que começou a ser filmado, já tem fogo lá na rua. Aí vamos dizer, como é que vai se dizer que foram os PMs que colocaram aquele fogo? Não existe esta forma, não tem como dizer isto. Certo? Não tem como dizer isso. O fogo estava lá. Não existe nada dizendo que o fogo foi colocado na casa. Ao contrário do que o delegado da Polícia Civil disse, não, eu fui lá, inclusive ele botando fogo embaixo da cama. Mentira! Basta olhar o vídeo, não tem, é um equívoco do delegado. Isto não aconteceu. Os policiais militares, os oficiais que conduziram a questão da investigação do IPM, também nenhum deles consegue dizer quando que aquele barraco foi queimado. Aliás, o Biluca diz que um mês depois ele voltou ao local, aí o barraco estava queimado. E isso vai de encontro a uma daquelas declarações que eu fiz juntada na apelação, onde um soldado disse que posterior aos fatos, de fato, o barraco foi queimado. Certo? E se Vossas Excelências verificarem também no próprio processo, a Corregedoria da Brigada, ela fez uma série de diligências tentando encontrar esse local, e não encontrou. Inclusive, tem vários locais de perícia, né, que não é aquele. Eles juntaram vários locais para tentar encontrar aquilo ali, pediram diligências, várias coisas. Quem é que pegou e levou lá o encarregado? Foram os apelantes. Não, tá aqui, foi isso que aconteceu, nós fizemos isso, isso e isso. Eles contaram o que teriam feito. Não estamos aqui amenizando a situação do soldado Prope e do soldado Flores. Eles erraram. A forma como eles atuaram na ocorrência é uma forma que a Brigada Militar ensina em seus bancos? Logicamente que não. Eles erraram. Eles foram punidos disciplinarmente pelo erro deles, porque eles fizeram lá. Agora, quanto à questão do crime, da imputação do crime, não. Isto, no mínimo, começamos pela questão das provas. Se as provas são lícitas ou ilícitas. A questão das filmagens. Se poderia ou não a magistrada lá de primeiro grau pegar e não aceitar aquelas declarações que foram juntadas aos autos, ou pedido para juntar aos autos, antes que o processo fosse concluído ao julgamento. E ainda, se seria ou não necessário, ou se seria de bom alvitre ou não, termos uma perícia, mesmo que indireta, daquele local. Quer dizer, são vários pontos que merecem respostas, só que respostas que trilhem, pelo menos, o caminho que diz a lei, que diz o nosso Código de Processo Penal, que diz o Código de Processo Penal Comum, né? Então, nós vamos poder ver isso aí. Nós poderíamos conseguir ver isso aí. O que acontece? O próprio Biluca, ele diz por que montou aquele barraco. O Biluca, ele declara que montou aquele barraco com a finalidade de ganhar uma casinha, né? Porque as pessoas que fizessem uma casa lá, alguma tivessem morando lá, iriam posterior ganhar uma casa do governo, tá? Mas que ele não morava lá. Tá? Aquilo lá era simplesmente uma fachada para ele poder ganhar a casa. Tá? E ele é claro em dizer também, como já disse antes, que ele não viu o barraco ser queimado. Que depois daquele fato ele voltou um mês depois.
Tá? E quando eu faço a pergunta para o delegado, para os encarregados, de quando é que o barraco foi queimado, ninguém sabe. Eles não têm condições de dizer isso. Ora, se as pessoas não têm dizer, se as pessoas que conduziram a investigação não têm condições de dizer quando é que o barraco foi queimado, ou se pelo menos não conseguem apontar uma prova dizendo, bom, o barraco foi queimado naquela oportunidade, então nós não temos provas suficientes para amparar uma condenação. Principalmente porque é uma condenação de 4 anos. Principalmente por causa disso, que é uma condenação pesada, 4 anos. As pessoas não têm direito a sursi. E tudo isso em cima de um vídeo que foi conseguido através de forma furtiva pela ex de um dos PMs, que para se vingar grava 2 CDs e entrega um para a Polícia Civil e outro para a Brigada Militar. Então, podemos revirar todos. Podemos revirar todo o processo. O processo não tem elementos suficientes, precisos, para levar a uma condenação. Não podemos ter, o processo não dá certeza de que os PMs, ou o Prop, ou o Lucas, teriam colocado fogo naquele barraco. O barraco não aparece queimando. O fogo, quando eles começam a filmar, já está lá, na rua, num monte uma pilha de lenha lá, uma pilha de madeira. Está lá. Aquele fogo não teria como chegar ao barraco, porque nós podemos ver que tem uma distância do barraco até aquilo lá. Certo? E quando diz assim, que ele enrolou um pano, que o Tercílio Prop enrolado um pano para levar, não. É só olharmos o vídeo vai demonstrar que não, que foi uma madeira, né, dessas de forrinho, que foi acendida, deixada em brasa a ponta e depois levado para dentro, onde realmente fez uma fumaceira. Mas agora não há apontamento nenhum que leve à certeza de que o fato incidiu no incêndio, como querem fazer crer a sentença. Então, senhores, pedindo a ver, nós estamos com 20 minutos e 55, eu sei que o Dr. Fábio, nosso próprio nobre procurador, não gosta que a gente progrida, né, além do tempo. Tá? Eu acho que eu consegui abarcar o que realmente é importante para ser analisado. Né? Inclusive, lá nas manifestações do Dr. Fábio, ele disse que a perícia constatou, né? Está lá na folha, né? Mas se fosse isso de fato, a defesa não teria pego e pedido a questão da perícia. Ele coloca assim, ó, está na folha 10 da manifestação do procurador, que diz, respectiva ripa de madeira incandescente, dando asa ao incêndio constatado pela perícia técnica. Certo? Ora, não foi perícia técnica, não teve perícia. E era isso exatamente que a defesa estava pedindo. Então, ao contrário do que está aqui, não foi colocado. E vejam ainda, agora estou com parecer do procurador. Ele diz que a filmagem por si só, né, não invalida a condenação judicial devidamente fundamentada na prova indiciária carregada na instrução criminal. Só que na instrução criminal, como já disse, nenhum dos policiais, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar, conseguiu apontar, dar certeza de que os soldados teriam colocado fogo no tal barraco ou que o barraco teria sido queimado naquele dia. Tá? Também ele diz que não há prova nos autos de que as imagens foram obtidas por meio ilícito, certo? Mas também não há nenhuma prova nos autos que diga que aquelas imagens foram obtidas por meios lícitos. E isso seria através de ou uma autorização do policial Flores ou por uma autorização judicial. Não tem nenhuma das duas, então, obviamente, nós temos que pender para o lado que essas imagens foram obtidas por meio ilícitos. Também fala o nobre procurador que um dos apelantes teria compartilhado, está na folha 3 do parecer. Não houve compartilhamento. Não houve compartilhamento. Porque, como eu disse, 7 anos e meio depois, se houvesse algum compartilhamento,
haveria muitos e muitos e muitos e muitos e muitos comentários devido ao fato. Porque não é um fato que se vê todo dia brigadianos brincando de fogueirinha. Também foi colocado no depoimento, na mesma folha 3, certo? Depois a sentença fundamentou seu convencimento, mas não só nas imagens da prática delitiva, mas sobretudo nos depoimentos dos acusados. Novamente, que depoimento? Depoimento que diz que segundo a imagem se vê isso, segundo a imagem se vê aquilo, o Biluca disse que voltou um mês depois lá. Quer dizer, nada de concreto para dizer, naquele dia o barraco foi queimado. Agora, de concreto, nós temos a declaração dos 2 policiais militares que foram juntadas às razões de apelação, né, em face do interferimento em primeiro grau, que já foi pedido em preliminar. Aí se pergunta, aí continua o novo procurador lá na folha 4 dizendo que houve risco concreto de vida. Qual é o risco concreto de vida para um indivíduo se o PM está do lado dele dizendo levanta, 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 tem que sair, vão sair? Qual é o risco concreto de vida? Matar de susto? Bom, matar de susto não é o artigo do 200 do incêndio. Seria qualquer outra coisa, menos aquele. Mas isto é mais uma comprovação de que não houve esse risco concreto de vida. Porque, como disse o PM, e ninguém conseguiu descaracterizar a versão dele, certo? Ele pegou e foi lá com o intuito de tirar realmente o cara do barraco, assustando ele, fazendo de conta que o barraco estava pegando fogo. E fazendo de conta, o que ele fez? Ele pegou e disse, vamos fazer fumaça aí dentro. E foi isso que ele fez. E não há comprovação, novamente, estou dizendo, que aquele barraco pegou fogo. Aliás, as declarações acostadas nas razões de apelação dizem o contrário, que naquele dia o barraco não pegou fogo. Então, nobres magistrados, nobre procurador de justiça, né, a defesa vai encerrando, requerendo que as preliminares, né, sejam conhecidas, né, e que esse processo seja anulado, né, já que aquela primeira prova que iniciou com tudo, que seria a filmagem, no entendimento da defesa, é ilícita, porque ela não tem a origem, né, não tem a autorização, né. E também a questão é a seguinte: a polícia, quando recebeu essas imagens, em nenhum momento se preocupou em fazer uma perícia para... Foi eles que... Não teria nem como fazer isso, certo? Então, novamente, vamos encerrar. A defesa requer o conhecimento das preliminares, né, para que o processo seja anulado, ou, ao final, e não havendo esse reconhecimento, que seja reformada a sentença de primeiro grau para absolver os 2 réus pela insuficiência probatória, né, da linha E. Muito obrigado. Mário Kuczynski, para esclarecer, no caso de Vossa Excelência, então, teve 30 minutos de apresentação oral, que 28. Né? Então, plenamente, conforme o 5, parágrafo 3º e 2 do nosso regimento. Eu pediria, doutor Fábio, antes da vossa manifestação, se a Excelência permite, nós, para registro aí da nossa doutora Maria Emília e o desembargador Mendes, também, quando fosse possível, as suas câmeras, ligar só porque eu não fazer uma foto aí no nosso registro histórico, né? O Coronel Bruno gosta de fazer. E diria também que o Juarez, então, não sei se o Maria
revisor, enfim, e fazer esse registro. Boa tarde, coronel. É só para lhe dizer que eu lhe ouço, eu estou com um probleminha na internet, mas eu estou atenta, estou aqui. Tá ótimo. Tá bem. Tirar a foto. Tá bem. Ok. Ok, presidente. Então vamos fazer a foto agora, então. Ok, presidente. Já está concluído aqui. Muito obrigado, todos os embargadores. Doutor Fábio, então, recebo aí os nossos cumprimentos, né? Também recebo as nossas condolências, porque está sendo uma semana bem complexa e difícil para o Ministério Público, tivemos o falecimento dos procuradores e promotores, né, de justiça no nosso estado. Então, recebo em nome do Tribunal de Justiça Militar, em nome da Justiça Militar, nossas condolências e muita força nesse momento aí, e muito pesar. E que Vossa Excelência, então, tenha a palavra para a sua manifestação, o seu parecer, durante 30 minutos. Obrigado. Senhor presidente, novamente uma honra estar em mais uma sessão virtual do Tribunal de Justiça Militar. Acredito que este ano não iremos a ter sessões presenciais, mas graças à internet, graças aos recursos tecnológicos, hoje nós temos a capacidade, a possibilidade de continuar com a prestação jurisdicional sem nenhum delay, nenhuma dificuldade, principalmente no segundo grau, que os 100% dos processos são eletrônicos, e eu tenho tido a grata satisfação nesse período de a minha atividade cotidiana de trabalho continuar. A única diferença é o diferimento, ao invés de fazê-lo no Tribunal de Justiça Militar, fazer em minha residência. Mas, de qualquer sorte, o que importa é a qualidade da prestação que nós alcançamos à sociedade. Efetivamente, essa é uma semana muito difícil para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, difícil para mim especialmente, porque tanto os dois colegas que faleceram, alguma relação de proximidade eu tinha. O Daniel Sperber Rubin, que era procurador de justiça, ele foi meu colega de faculdade, se formou comigo, e a doutora Aline, promotora de justiça, foi minha colega de concurso. Enfrentamos as agruras do concurso junto, inclusive fizemos muitos cursos de preparação conjuntamente. Era uma pessoa, os dois eram extremamente operosos, dois grandes membros do Ministério Público. Então está sendo uma semana muito difícil e espero que ela passe. Gostaria de cumprimentar os desembargadores militares na pessoa do Coronel Maciel, que não vi ainda hoje, mas nosso decano sempre merece os nossos cumprimentos e nosso todo respeito. Gostaria também de cumprimentar especialmente a doutora Maria Emília Sabe, que doutor Marcel, bom revê-lo, doutora Maria Emília também, os demais juízes Obrigada, doutor. militares. Gostaria de cumprimentar especialmente a Aline. Sem a Aline fica muito difícil fazermos a sessão, e um cumprimento muito especial para o nosso pessoal da TI, né? Se não fosse a TI, nada disso com certeza seria possível. Dr. Kuczynski, minha saudação especial. Hoje eu fiquei muito feliz, Dr. Kuczynski me deixou envaidecido, porque grande parte da tribuna dele, ele se concentrou a rebater o meu parecer. Me senti muito dignificado, porque a princípio as ponderações devem ser direcionadas contra a sentença, que afinal de contas é o motivo do recurso. Então, se o Dr. Kuczynski, que é uma pessoa que nós temos uma grande relação de amizade, dedicou tanto tempo a falar do meu parecer, é porque o meu parecer, com certeza, ele trouxe pontos importantes à discussão. E os senhores sabem que eu não tenho o hábito aqui de repetir tudo que eu falei, porque se escrito está, não precisa ser reproduzido, porque no tribunal eu tenho certeza que todos os julgadores leem o que está vertido. Mas eu sempre penso algumas coisas que são especiais, que são importantes num julgamento. As defesas, os recursos, eles trazem em si 3 preliminares. E preliminares que precisam ser pensadas e precisam ser batidas. A primeira preliminar
trazida à colação pela defesa, ela diz respeito à invalidade da prova do vídeo, do acostamento ao vídeo aos autos, porque esse acostamento teria importado em alguma violação ou violação ao direito à intimidade previsto e tão bem tutelado no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e garantias individuais. Bom, em primeiro lugar, esse caso é muito sui generis, porque houve um delay efetivamente entre os acontecimentos, a notícia crimes, a apuração, o processamento e finalmente a condenação. Alguém, depois de um longo período temporal, faz com que esse vídeo, que não é negado a propriedade nem a autoria pelos réus, pelos órgãos apelantes, que esse vídeo viesse a conhecimento da autoridade policial e a autoridade policial, com base nesse vídeo, desse início à instauração das investigações policiais que sucederam, inclusive, até a condenação. Bom, como a defesa alegou que este vídeo teria aportado aos autos de forma ilícita, caberia à defesa, em razão porque os atos administrativos gozam de um princípio de validade, deveria ter demonstrado de forma cabal que ilícito era. Como, por exemplo, não há nenhuma notícia, nenhuma ocorrência de que esse celular, onde conteria os vídeos, tivesse sido furtado ou que tivesse sido extraído de forma indevida por terceiras pessoas. Mas eu queria pegar aqui, eu acho que é importante, o próprio ponto trazido pela defesa com relação ao aporte desses vídeos aos autos. Segundo o proprietário do celular com o qual foi gravado o vídeo, teria este sido ignorado por uma ex-companheira, por um ex-relacionamento, que, entre aspas, por vingança, resolveu trazer à luz aquilo que ele tinha feito. Bom, nós precisamos compreender uma primeira coisa. O direito à intimidade é inviolável, a menos que o sujeito, o seu detetor, resolva partilhar com o terceiro. É isso que acontece quando alguém coloca num WhatsApp uma determinada informação que a princípio era reservada, mas que ele compartilha com os demais. Esse vídeo compartilhado, essa informação compartilhada, ela já não tem mais aquela proteção que teria se só com o detetor da informação estivesse. No caso específico, vamos pegar a alegação da defesa, de que esse celular teria sido assenhorado por uma companheira, um ex-afeto, e que ela teria copiado as informações ali constantes para trazer ao público. Isso quer dizer que este apelante compartilhou em um momento qualquer a sua senha ao celular com esta pessoa. E dizer ainda que ele abriu mão do seu sigilo, que ele abriu mão de sua individualidade para compartilhar com segundas ou terceiras pessoas. O que faz cair por terra, mesmo na versão esgrimida pela defesa, de que este vídeo teria aportado aos autos de forma indevida. Lembre-se, o que se tem nos autos é que apareceu um documento oficial dizendo que esse vídeo foi aportado aos autos em razão de uma denúncia anônima que deixaram na porta do quartel, na porta da delegacia de polícia. Mas eu estou aqui me escudando na versão da defesa, que diz que esta senha, que este conteúdo foi compartilhado a partir de uma ex-companheira. Se ela compartilhou, porque ela acessou os dados, porque o detentor da informação, ela compartilhou a sua senha, portanto, abrindo mão, neste momento, do sigilo desses elementos que ali constavam para ela. E ela
poderia fazer o uso que quisesse. Se ele deveria ter feito isso ou não, se ela deveria ter feito isso ou não, é uma outra pergunta de ordem ética e moral que não nos interessa agora. O que nos interessa agora é que, em termos legais, ela não obrou em momento algum em uma ilegalidade. Nós temos aí também duas outras preliminares. Uma delas diz respeito à negativa da juíza de primeiro grau em juntar aos autos algumas declarações unilaterais, que em tese, segundo a defesa, esgrimiriam, que dariam a base às alegações defensivas. Bom, em primeiro lugar, se essas declarações fossem tão importantes assim, a defesa faria duas coisas antecedentes. Em primeiro lugar, arrolaria essas pessoas que fizeram a declaração como testemunhas. Isso seria o básico para que, pelo contraditório e perante o contraditório, elas fossem ouvidas em juízo de forma válida. Porque essa declaração por si só, por ser unilateral, por não ter passado pelo crivo do contraditório, elas têm severas restrições, porque não se sabe como foram colhidas, de que maneira foram colhidas, e nem possibilitaram a acusação, no devido processo legal, a fazer outros questionamentos. Além disso, ao fato de que, quando negado pelo juízo a defesa a juntada aos autos, ela não resultou inconformada, não recorrendo da decisão, que é uma decisão interlocutória, portanto, passível de recurso, no mínimo de uma correção parcial. Nada disso foi feito. E, portanto, o que se tem é que houve a preclusão. Mas, de qualquer forma, se não fosse isso, a defesa juntou essas declarações unilaterais, cuja validade, há que se dizer, ela é mínima, porque ela não passou pelo crivo do contraditório, porque se fosse tão importante assim, essas testemunhas teriam sido arroladas como defesa. Estas declarações foram juntadas na apelação e foram acolhidas e foram conhecidas, tanto pelo Ministério Público quanto pelo juízo em segundo grau. Então, não consigo visualizar nesse momento qual a nulidade que a defesa tanto clama, seja pela preclusão, seja pela desnecessidade da prova, porque se fosse necessária, estas testemunhas teriam sido arroladas, ou seja porque ela, de uma forma ou de outra, foi conhecida pelo juízo, que ainda que segundo grau. Com relação à perícia, me parece que melhor sorte não socorre a defesa em seu pleito. Por quê? Vejamos o seguinte, houve um hiato entre o fato e entre o início do processamento da investigação de cerca de 4 anos. Bom, nenhuma perícia nesse momento ainda teria qualquer significado e, portanto, a teor do parágrafo único do artigo 315 do Código Penal Militar, essa perícia poderia, como foi, dispensada, sendo suprida por outros elementos de prova. E qual o elemento de prova? E aqui a gente tem que compreender, porque o doutor Jairo, tão percussientemente, quer que seja extraído dos autos, seja declarado nulo nos autos, o acostamento do vídeo, porque o vídeo é muito claro. E aqui é aquilo que eu não vou fazer maiores reproduções aqui no mérito, porque o vídeo fala por si só, dá para ver efetivamente que os PMs estão colocando fogo no barraco. Isso basta olhar o vídeo. Quem vê vai perceber. Então, a grande questão aqui é que a prova indireta, efetuada nos autos, supre a perícia. E não haveria como se recompor nesse instante uma perícia para recompor a situação fática ocorrida muitos anos antes. Então, me parece que nenhuma das preliminares sustenta. No mais, com relação ao mérito, eu volto a dizer, é fundamental que se veja o vídeo, a testemunhal que foi acostada aos autos, ela secunda tudo isso que eu estou dizendo, e, portanto, sob qualquer ponto de vista que se veja, ou que se enfoque o processo, verificar-se-á que não há procedência
nas postulações defensivas, seja em termos de preliminar ou seja em termos de mérito. Por esse motivo, eu vou no mais, eu vou me reportar ao parecer que esgrimi as contrarrazões de recurso vergastadas pelo Ministério Público de primeiro grau para o fim de manutenção da decisão nos termos em que proferida. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Fábio. Retorno a palavra ao eminente relator, doutor Fernando, para a leitura do seu voto. Presidente, vamos ao voto. De pronto passa a análise das preliminares citadas pela defesa do soldado Lucas. Seja reconhecida a afronta ao artigo 5º da Constituição Federal e aos artigos 1º e 10º da Lei 92/96, declarando ilegal a prova constituída da filmagem extraída do telefone do apelante sem a devida autorização judicial ou mesmo pessoal, com a consequente baixa ao primeiro grau para desentranhamento dela, filmagem, provas decorrentes ou absolvição do apelante por esse tribunal, sem razão à defesa. Ocorre que não há qualquer prova de forma ilegal em algum dos celulares dos acusados. Pelo contrário, ao que tudo indica, o vídeo realizado por um dos acusados foi repassado àquela pessoa que realizou a denúncia anônima. Vale dizer, é plenamente válida a prova obtida. Ademais, os próprios acusados admitiram em juízo a veracidade e autoria das imagens, além de estar em conformidade com o conjunto probatório constante nos autos. Por derradeiro, entendo que o ônus da prova acerca de eventual acesso ilegal à gravação do áudio e vídeo em destaque cabe aos apelantes, já que a alegação foi sustentada por eles. Isto posto, rejeito a preliminar aventada. 2. Seja reconhecida a necessidade de perícia, mesmo que indireta, não suprida pelas testemunhas, eis que o fato deixou vestígios com consequente baixa ao primeiro grau para a produção de perícia indireta ou absolvição do apelante nesse tribunal. Mais uma vez, deve ser rechaçada a preliminar. A bem da verdade, a ausência da perícia não prejudica a comprovação da materialidade ou autoria do delito do incêndio, que podem ser demonstrados por outros meios de prova. Além disso, é importante frisar que, nos termos do parágrafo do artigo 315 do Código de Processo Penal Militar, salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz poderá negar a perícia se a reputar desnecessária ao esclarecimento da verdade. Nesse sentido, trago a colação precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em verbos, que está à disposição, desnecessária a leitura para não cansarmos a todos. Isto posto, rejeito a preliminar em destaque. 3. Seja reconhecido o cerceamento de defesa, afronta do artigo 378 do Código de Processo Penal e fácil indeferimento por parte da magistrada, sem consulta ao colegiado, da juntada de documentos requeridos pela defesa, com consequência de absolvição do apelante ou de condição da sentença e a consequente baixa de primeiro grau para a instrução fundamental de novo julgamento. De início o registro, operou-se o fenômeno da preclusão do indeferimento da juntada do referido documento ao magistrado, na medida em que não houve qualquer impugnação da defesa naquela fase processual, tornando-se inoportuna qualquer discussão sobre o tema nesse momento. Além do que, como bem destacou o senhor Procurador de Justiça, em seu parecer, que, de acordo com minhas razões de decidir, aspas, a referida declaração foi juntada aos autos como recurso de apelação e não possui força probante para elidir o juízo condenatório, posto que lastrada a palavra das testemunhas, dos próprios apelantes e das imagens contidas no CD de folhas 10. Aliás, a unilateral declaração procura negar-se o que é evidente que o barraco das vítimas foi incendiado. Não fosse assim, ainda estaria de pé, fecha aspas. Isto posto, a preliminar deve ser rejeitada. Não sei se Vossa Excelência quer submeter a... Eu penso que sim, doutor Fernando. Até porque eu acho que a doutora pediu visto, não sei. Mas pergunto, podemos fazer assim? Pode ser? Pode. Tá. Então consulto o eminente revisor para a sua manifestação. O desembargador Coronel Mendes. Senhor presidente, eu ouvi atentamente todas as manifestações e, com relação às preliminares aí, a terceira ali, com a relação àquele caso ali do servidor que não foi ouvido,
ali eu acho que a defesa poderia ter tentado impugnar naquela ocasião, se assim entendesse. Eu me lembro que nós, não muito tempo atrás, julgamos um processo e não aceitamos essa questão a posteriori. Então, me parece que ela está prejudicada nesse momento. Eu fico pensando aqui, né, e defendendo a segunda preliminar, que é com referência à perícia, né? Eu estou aqui com uma emenda aqui, 000078, cujo relator foi o desembargador Brum, né, com relação a um item semelhante, onde ele coloca ali na emenda, né, crime material consuma-se com a produção do resultado e, por consequência, deixa vestígios, sendo indispensável a perícia, que, aliás, o que está escrito aí também no artigo, onde é que eu anotei aqui, 358, se não me falha a memória, 328 do Código Militar. E eu não sei por que não foi feita a perícia, 328, na hora do CPM, e tem essa palavra indispensável, né? E que a gente sabe que todos os crimes que vestígio é fundamental a perícia, né? O inquérito, me parece assim que houve um erro grande aí, embora o relator tenha manifestado aí que de outras questões ali, testemunhais ali, mas é uma prova fundamental a perícia, né? Até porque, como a própria defesa ali, que poderia ter sido feito em outro momento, enfim, a gente sabe também como é que essas coisas acontecem, né? Nesses lugares aí de pouco realce, vamos dizer assim, nós estamos falando lá na rua Antoniela Abadia, lá no bairro Restinga Velha. Eu estou por, nesta preliminar a 2 aí, divergir do nobre relator e entendendo que deveria ter sido feita a perícia ali, né? E é o meu voto. Você acompanha o relator, só para esclarecer? Sim, nas demais eu acompanho. Nas demais eu acompanho. Tá, ok, muito obrigado. Essa, na questão preliminar, os demais magistrados, né? Coronel de Campos, vice-presidente. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador, doutora secretária, doutor Kuczynski, eu consulto o senhor presidente, a vossa excelência, se eu vi que a doutora Maria Emília estaria pedindo vista, seria também das preliminares? Eu acredito que sim, mas deixa que ela se manifeste. Boa tarde, coronel. Eu não sei se me ouve, eu estou com um problema sério de internet aqui em casa, mas eu pedi vista de tudo. Eu peço desculpas. Coronel Maciel, não sei se o senhor me ouve, mas eu pedi vista de tudo. Então, obrigado. Satisfação em revê-la, embora em vídeo. Eu vou aguardar a posição da doutora Maria Emília. Obrigado. Obrigado, coronel Maciel. Desembargador Coronel Brum. Senhor presidente, eminentes pares, da mesma forma, em razão do pedido de vista, tradicionalmente aguardamos, nesse caso, o pedido de vista da ilustre desembargadora militar Maria Emília Moura da Silva. Desembargador Milcar. Da mesma forma, prestigiando a doutora Maria Emília, vamos aguardar a vista sobre as preliminares. Ok, então acho que podemos pautar para a semana que vem, doutor Maria Emília, que Vossa Excelência. Pode ser? Na próxima sessão, na verdade, na semana que vem. Isso, inclusive, eu tenho pautado um processo, já no voto visto também. Tá, ok. Então tá, doutor. Acho que assim a gente. Né, até a próxima possibilidade. Ok. Doutor Jairo, então, muito obrigado pela vossa presença e cumprimentos aí.
Muito obrigado. Temos outro, né? Eu que Vossa Excelência agradeço. ainda tem um. Já, vou tomar uma aguinha e já volto. Tá bem. Obrigado. Obrigado. Bem adiante, se Vossa Excelência me permite, então vamos apregoar nosso segundo processo na pauta, relatoria do eminente desembargador Coronel Brum, relação criminal 10.002.239/14/2018, 921.0001, apelante Ministério Público, apelado a soldada Semele Machado de Medeiros e Diego Dias Machado, relator, desembargador militar Sérgio Antônio Berge Brum, revisor, desembargador militar Antônio Carlos Mácia Rodrigues, advogado, doutor Roberto Messa Pereira, acho que já está na sala, não vejo ainda, sim, já está. Então, passo a palavra ao relator para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Bruno. Senhor presidente, minha saudação especial a Vossa Excelência. Quero fazer uma saudação especial ao procurador de Justiça titular da 25ª Procuradoria, doutor Fábio Costa Pereira. Saudando, mesmo que tenha saído da sala, o doutor Kuczynski. Saudação fraterna a meus eminentes pares, desembargadores militares, e me dirijo ao decano. Bom vê-lo, com muita saúde. E quero saudar o ilustre defensor constituído nesta apelação crime, o grande causídico, doutor Roberto Messa Pereira. Saúdo a secretária plenária, doutora Aline, e a saudação em nome de todos os servidores da Tentação Administrativa e Logística aos nossos trabalhos, ao Juarez, que está nos apoiando na TIC. Feitas as saudações, senhor presidente, passo ao relatório. O Ministério Público, por seu representante legal em atuação, na primeira auditoria militar de Porto Alegre, ofereceu denúncia contra Semele Machado de Medeiros e Diego Dias Machado, dando como incurso as sanções do artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, pela prática dos seguintes fatos delitosos. Aspas, no dia 1º de novembro de 2016, por volta das 11 horas, nas dependências da Escola Neo-Humanista de Ensino Fundamental Ananda Marga, localizado no bairro Restinga Nova, nesta capital, os denunciados, em comunhão de esforço e em conjunção de vontade, submeteram a criança Bruno de Souza Monteiro, com 11 anos de idade. Data de nascimento 8 de 2 de 2005, sob sua autoridade, guarda e vigilância, a vexame ou constrangimento, dizendo-lhe a soldado Semele, aspas, contigo é um tapa, um tiro e sujo tua ficha, fecho aspas, e sigo aspas, por isso que tu tá num abrigo, que nem a tua mãe e o teu pai te querem, fecho aspas, e o soldado Diego, aspas, por isso que tu não tens família, fecho aspas, sigo. Na ocasião, a brigada militar foi acionada para auxiliar a contenção da desavença que havia nas dependências escolares envolvendo a vítima e outros colegas, além de professores que deixaram a criança descontrolada e agressiva. Ato contínuo, aproximação com o jovem e, na presença de outras pessoas, os militares passaram a proferir as palavras acima referidas, submetendo a vexame e constrangimento. Fecho aspas. A denúncia foi recebida em 6 de junho. Os réus foram citados em 6 de julho e constituíram o defensor para atuar em suas defesas. O feito transmitiu de forma regular com oitiva da vítima, Bruno de Souza Monteiro, e das testemunhas enroladas na acusação, Tainá Silva Correia, e demais testemunhas de acusações, com a devida observância do artigo 417 e 427 anos do Código de Processo Penal Militar, em obediência ao prazo do artigo 417 e parágrafo do CPPM, foram inquiridas testemunhas de defesa. Por fim, a sessão de qualificação e interrogatório do réu, tudo as folhas 176 e 80. No prazo 428, o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais escritas. Após sobreveio sentença que julgou improcedência inicial acusatória, absolvendo o soldado Semele Machado de Medeiros e Diego Dias Machado, com base no artigo 439, letra B do CPPM. A sentença foi lida e publicada em 22 de 8 de 19. E resignado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, onde reitera os argumentos esposados por ocasião das alegações escritas, insistindo pela condenação dos réus.
mas na forma do artigo 216 do Código Penal Militar. Refere que, embora os policiais tenham sido acionados para auxiliar a controlar a desavença entre o menor e a escola, esse controle já tinha ocorrido, razão pela qual a conduta praticada não encontra tipificação no delito previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Argumenta que o delito deve ser desclassificado para o previsto no artigo 216 do Código Penal Militar, pois o palavreado dito ao menor ofendeu a dignidade e o decoro de Bruno, sendo patente o ânimos injuriante de achicalhar, humilhar e ridicularizar a criança. Aduz que ficou patente que o palavreado descrito na denúncia, a situação que a sentença admite com clareza, caracteriza a presença do dolo de achicalhar, humilhar e ridicularizar a vítima Bruno. Entende que os militares não poderiam ter utilizado os palavreados ofensivos e humilhantes para alertar e controlar a situação que envolvia uma criança de 11 anos de idade. Requer o provimento do recurso para que os réus sejam condenados. Em contra-razões, a defesa requereu o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença ACO. Subiram os autos. Após a distribuição, os autos foram com vista à Procuradoria de Justiça, por tarde que o Procurador de Justiça, Dr. Fábio Costa Pereira, opinou pelo provimento do recurso interposto para reformar a decisão recorrida com a consequente condenação dos apelados pela prática de crime de injúria. E é o relatório que eu faço uma complementação, senhor presidente. No relatório, após a revisão, o processo foi pautado para julgamento na sessão ordinária virtual de 20 de 5 de 2020. Em 19 de 5 de 2020, a defesa dos apelados requeriu a retirada do processo de pauta de sessão de julgamento virtual no dia 20 de 5 de 2020, sob o argumento que pretendia realizar a sustentação oral. Tendo em vista que o pedido foi protocolizado tempestivamente e encontrava a guarida no artigo 7.3 da Resolução 243/2020 do TJM, que disciplina que não serão julgados em sessão virtual os processos que tiverem requerimento de sustentação oral, determinei a retirada da pauta de julgamento da sessão de julgamento virtual do dia 25 de 2020, nos exatos termos do disposto do artigo 7 para o 1º da Resolução 243. Em 22 de 6, o processo foi incluído em pauta da sessão ordinária por videoconferência no dia 1 de 7 de 2020, que foi cancelada, e incluído na sessão do dia 15 de 7 de 2020. Essa é a complementação do relatório e esse é o relatório finalizado. Obrigado, doutor Brum. Antes de passar a palavra para o revisor Maciel, esclareço que todas essas suas observações elas dizem respeito, obviamente, ao nosso regimento interno, né? Portanto, plenamente atendidos os dispositivos legais necessários, né? O processo estava na Justiça Comum, inclusive, né? Veio para a Justiça Militar em outubro de 2019, enfim, não são aspectos importantes. Então, eu passo a palavra para o revisor, o desembargador Coronel Maciel, para a sua manifestação. Cumprimentando o nosso juiz coronel, quem eu não vejo pessoalmente há bastante tempo também, como os demais, o Amílcar, presidente, Aline, Coronel Mendes, doutor Fernando, doutora Maria, já cumprimentei antes. Eu não tenho nada a acrescentar ao bem lançado e sucinto voto, doutor Fernando, sucinto relatório, doutor Fernando, do Coronel Brum. Obrigado. Então, em homenagem ao doutor Fernando. Passo a palavra, então, ao procurador, doutor Fábio Costa Pereira, para a manifestação. 30 minutos, 30 minutos, como são 2 réus. Né? Só para informar. Obrigado. Senhor presidente, o senhor sabe que eu não tenho o hábito de usar toda a extensão do tempo, porque a palavra é ouro, eu acho que tem que ser pontual. Tribunas muito longas, elas têm um problema que é de prender a atenção, existe uma curva de atenção em tudo, e tribunas muito longas, elas dispersam essa curva de atenção. São questões de natureza neurolinguística que às vezes elas precisam ser melhor trabalhadas. Bom, pelo menos do meu ponto de vista, na tribuna eu só uso o necessário.
Senhor relator, senhor revisor, minhas saudações novamente, doutor defensor, um prazer fazer, eu acho que é a primeira vez que nós esgrimimos armas aqui, então é um prazer tê-lo conosco, ainda aqui virtualmente, para que através da síntese dos nossos debates se consiga fazer um melhor direito. Bom, o caso em si me parece bastante simples. O que se trata? No dia 1º de novembro de 2016, nas dependências, na parte da manhã, final da manhã, nas dependências da Escola Fundamental Ananda Amarga, no bairro Restinga Nova, os horas apelados, eles foram chamados a uma atividade policial naquela escola e teriam, naquele momento, atingido a honra subjetiva da vítima, que então era uma criança. Bom, o que nós temos aqui? Durante o curso da instrução criminal, depois da discussão criminal, na fase de debates, o Ministério Público de primeiro grau entendeu que não era o caso do enquadramento daquele crime pela descrição que ele contida na hipótese do Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim em injúria. O que os nossos apelados teriam dito para essa criança? Contigo é um tapa, um tiro e é suja a tua ficha, e que por isso que tu está num abrigo e nem a tua mãe e nem teu pai te querem. Proferidas pelo soldado Seleme e as outras ofensas pelo soldado Diego. Ouvidos em juízo, negam a ocorrência, porém, atribuições. Nós temos, além do adolescente, agora adolescente, o Bruno, ele diz que naquele momento em que os fatos se deram, os policiais disseram para ele, por isso que tu tá numa que nem a tua mãe nem teu pai te querem, e contigo é um tapa, um tiro e sujo a tua ficha. Isso é o que o menino que foi ofendido falou. A secundar o depoimento da vítima, nós temos uma pessoa que trabalhava naquela instituição, a Elisângela Alves da Silva, que disse que ouviu a policial dizendo, te acalma, por isso que vocês não têm família. E ainda que o policial, o outro, havia dito coisas desse tipo que da manhã com a boca cheia de formiga. Além disso, nós temos o depoimento. Só um minutinho aqui, Nós temos o depoimento de mais uma testemunha que está secundando os depoimentos tanto da Michele quanto tanto da Elisângela quanto do Bruno, mas esses são os fundamentais nesse sentido. Apesar da prova colhida, o juízo de primeiro grau entendeu por bem que estas afirmações que tinha acontecido não importava na ocorrência de crime, nem de crime nem de ilícito, e, portanto, foi procedida a absolvição. A questão aqui não é discutir se o fato aconteceu existe. A questão é do enquadramento jurídico a se dar. Se a ação e as palavras proferidas pelos apelantes se constituem de per si e um crime de injúria que merece a reprovação penal. A injúria, nós estamos cansados de saber, é crimes em que a ofensa à honra subjetiva, da dignidade, do decoro de terceira pessoa. Me parece que falar isso para um adolescente, que por esses fatos ela está num abrigo, que ela não merece ter família, que por isso pode amanhecer com a boca cheia de formiga, os senhores vão me perdoar. Mas isso, por si só, é uma injúria bastante grave, ainda mais quando dirigido para alguém no início de sua vida, para alguém que já está numa situação de vulnerabilidade. E aqui a gente precisa entender mais uma coisa.
os direitos e os interesses da criança e do adolescente, por vocação legal e constitucional, são prioritários. A partir do momento que os agentes da lei, exercendo o papel de agentes da lei, o que é mais grave ainda, se arvoram no sentido de ao atender uma ocorrência, além do verbo, que é do fazer, do determinar o que se faça ou não se faça, adjetivam um problema extremamente sério. E o problema não está na ação dos policiais terem agido. O problema está nos policiais terem adjetivado com relação àquela criança, aquele adolescente que, enfim, havia sido o objeto da atuação. Então, me parece que aqui andou muito mal o juízo de primeiro grau, ao não só ter absolvido os apelados, como também, fundamentalmente, por entender que aquelas ofensas proferidas não eram ilícitas. Ilícitas são. Prova A, eficiente. E, por consequência, ambos os apelados merecem a condenação. É por esses motivos que eu vou me reportar ao meu parecer, vou me reportar às razões de recurso para fim da condenação dos réus, dos apelados. É a manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Fábio. De imediato, passamos a palavra ao advogado, doutor Roberto Messa Pereira. É um prazer, Vossa Excelência, estar conosco hoje aqui, doutor Messa, nessa tarde. Né? Aproveitando, doutor Fábio, Vossa Excelência, que é um homem que estuda muito a inteligência, né? Já falou isso, na questão da neurolinguística, mas é uma premissa. No inquérito, quanto mais se fala, mais probabilidade de se atrapalhar se tem. Mas, de qualquer forma, é importante tudo isso. Vossa Excelência usou em torno de 10 minutos para fazer a sua sustentação. E, doutor Roberto, Vossa Excelência, então, tem a palavra regimental por 30 minutos, caso Vossa Excelência queira totalidade. Então... Não estou lhe ouvindo. Está desligado. Não comecei com o tempo, não estou ouvindo. O microfone está ativado, mas provavelmente deve ter algum problema no equipamento dele. Não, tenho ligado. Agora está desligado. Assim. Alô? Agora estamos ouvindo. Sim, doutor Roberto. Está me ouvindo, desembargador? Está me ouvindo? Muito obrigado. O início agora... Agradeço, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador militar, Tribunal de Justiça, Coronel Fábio Duarte Fernandes, excelentíssimo senhor desembargador militar, relator do processo em pauta, desembargadores militares. É uma honra retornar a esta tribuna, mesmo que virtual, na busca da realização da incessante justiça. E eu fico muito feliz Está me ouvindo, Vossa Excelência? Obrigado. Recebam, então, senhores desembargadores militares, as mais efusivas e sinceras homenagens desta tribuna, e em especial desse advogado. Igualmente,
mister se faz registrar os meus cumprimentos ao setor da tecnologia de informática desse egrégio tribunal, ou fazendo em nome do servidor Eduardo de Borba Severo, o qual tem sido incansável no atendimento aos advogados em geral e esse defensor em particular, devendo ser exemplo para seus demais colegas, pois vivemos um momento de uma inovação técnica ímpar e que veio para ficar e que demanda contínuo aperfeiçoamento. A querida Aline também receba, da forma mais carinhosa possível, os nossos agradecimentos a todos, a ela em especial e a todos os servidores pelo atendimento cordial, correto, ilibado, gentil e carinhoso que nos é dispensado pelos servidores aí do Tribunal Militar, a todos nós advogados e a mim em particular. Muito obrigado, Aline, pela tua atitude e pela atitude de todos os teus colegas. Então, recebam todos os servidores desta casa, e em seu nome, as nossas homenagens de gratidão. Esse caso, o doutor procurador, doutor Fábio, nosso boa tarde, nossas homenagens também. O doutor Fábio trouxe à tribuna do Ministério Público da Procuradoria uma sensação de vitimização em relação a ser dizente vítima. Veja que não é bem uma referência, mas é parecido. E eu gostaria de colacionar parte da sentença que o doutor sabiamente, como é de seu costume processual, prolatou nesses autos. E eu peço vênia para dizer o seguinte, para parte dessa sentença, em verbis, lembre-se que houve a necessidade da presença da BM no Educandário, visando controlar a situação, tendo em vista que a vítima encontrava-se descontrolada e agressiva. Mesmo com a presença dos policiais, Bruno ainda se mostrava bastante alterado. Diante deste quadro delicado, houve a iniciativa dos réus de agirem com maior rigor, visando apoiar os professores e monitores presentes na tentativa de acalmar o menor. Aquele tipo de comportamento não iria trazer qualquer benefício para ele. Infelizmente, a execução desta ideia foi desastrosa, pois as expressões dirigidas a vítimas foram inadequadas, indevidas. Não há dúvida que houve sério equívoco no comportamento dos réus. Doutor Roberto, não estamos lhe ouvindo, doutor Roberto. Poxa. Não sei se o senhor pode botar no 4G, o senhor está no 4G, alguma coisa assim, não sei. Eu tenho... Ou então, não, tranquilo. Tá bem. Se o senhor puder, quem sabe, desligar a câmera, que daí suga menos a internet, aí só a gente lhe ouve melhor. Vamos tentar assim. Aí. Vamos lá. O senhor pode falar. Estamos lhe ouvindo.
estamos ouvindo. Usados a gente vencer as policiais. Então, excelências, a questão trazida da suposta vítima por parte do Ministério Público, um menino de 11 anos, apenas um menino, a situação é completamente diferente. Não é a questão de um menino, é a questão do marginalzinho o qual estava agredido em vídeo. Pois não, doutor Roberto? Sim. O senhor me ouve? Doutor Roberto? Alô? Doutor Roberto, o senhor me ouve, não? Eu não estou lhe ouvindo, doutor. Nós não estamos lhe ouvindo. Alô? Sim, estou lhe ouvindo, coronel. Eu não sei se o senhor poderia... O senhor está usando o celular, não, né? Pelo computador? Não, estou usando o notebook. Eu vou tentar pelo celular, então. Isso. Tá. Eu vou fazer o seguinte, se o senhor permite, eu vou interromper a sessão por 5 minutos, e aí o Tenente Juarez entra em contato com Vossa Excelência e tenta acertar isso para não haver prejuízos. Pode ser? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a sessão por 5 minutos, e aí o Tenente Juarez entra em contato com Vossa Excelência e tenta acertar para não haver prejuízos. Pode ser? Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a sessão por 5 minutos, e aí o Perfeito. contato com Vossa Excelência e tentar para não haver prejuízo. Então, declaro suspenso por 5 minutos a sessão. Retornamos às 15h45. Obrigado. Juarez, tenta achar aí a solução. Tá ok, senhor presidente. Estou em contato com ele aqui.